Muito bem, gente, que alegria estar com você. Uma oração que eu acabei fazendo no banco ali agora foi: Senhor, dá paz para nós. Eu não sei quanto a você, mas muitas vezes a gente chega para a igreja, já chega agitado, sai de casa no horário, já está ali, entra no carro e vai, aquela agitação, aquele negócio, e a gente chega na igreja e já começa a ficar pensando nas coisas que tem que pagar, nas contas amanhã, e no que tem que fazer. Eu quero chamar você para aquietar o coração. Nós vamos partilhar duas histórias. Uma delas, ela se concretizou ontem. Essa história teve um final ontem, começou lá em 1988, 89, e ela fechou ontem. E uma outra, depois quero partilhar com você uma história da Bíblia, daquilo que o Espírito Santo tem falado no nosso coração. A história de ontem, que começou lá em 88, eu fiz parte dessa história, e em 1988, eu comecei a trabalhar numa empresa, numa corretora de seguro, que ficava o seu escritório na Joaquim Nabuco, bem ali na frente, perto, quase chegando na avenida que dá acesso à Santa Casa. E eu trabalhei naquela seguradora, e de frente com a seguradora, na esquina, tem um boteco lá, um bar. E aí o dono desse bar era amigo nosso, a gente acabava estando ali, e a gente conversava algumas vezes. De repente ele descobriu que eu era crente, e aí a gente começou a falar de Jesus, porque ele queria algo mais para o coração dele. Bom, em 88 eu estava começando a chegar para a igreja e descobrindo as coisas de Jesus e falando do amor dele para nós, do amor de Jesus para a vida dele. E nós começamos a falar, a conversar, e a gente conversava e batia papo. Bom, em 1990 Deus me chamou para ir para o seminário, para a vocação. Eu fui para o seminário. Toda vez que eu saía de Londrina e vinha até a Presidente Prudente, eu descia a pé da rodoviária, a gente vinha de ônibus, e eu passava ali no bar para poder conversar com ele. E a gente orava por ele, eu orava com ele, conversava um pouco mais sobre a Bíblia e ia embora. E isso foi os 4 anos de seminário, 1994. De repente eu passei lá, não vi mais ele no bar, ele tinha vendido o bar. Falei, desapareceu o irmão, puxa, que pena. Bom, e aí os anos foram se passando, e depois, de repente, um dia eu fui convidado para pregar lá na IPI do Ana Jacinta. Hora que eu cheguei, eu dei uma olhada naquele cidadão desse tamanho assim, que ele é bem baixinho, e ele falou assim: pastor, você não lembra de mim não? Falei, que isso? Quem é você? Pastor, um rapaz lá do bar, o nome dele é Dequinha, é uma figura, ele é diácono da igreja lá do Ana Jacinta, e a gente ficou muito feliz de a gente estar junto, conversando, e foi um tempo muito especial. Porque eu disse para você que a história terminou ontem? Porque ontem, sem perceber, a gente ia indo para a reunião do presbitério, e eu fui lá, e uma das pautas era a análise do Giancarlo, um menino que tinha terminado o seminário, e que estava fazendo agora o seu teste, a sua prova, para receber a licenciatura do presbitério, que é a licença para poder pregar e trabalhar junto a uma igreja. Bom, o que aconteceu? O Espírito Santo me lembrou de toda a história. Eu estava sentado bem no canto ali, sentado no canto para a reunião. Hora que eu olhei, eu vi o Dequinha sentado lá. Falei, gente, o Jean Carlos é filho do Dequinha. Aí eu fui lá falar com ele, falei, irmão, como é que está? Ele falou, pastor, olha, e começou a chorar. Olha o meu filho. Ele se converteu, a esposa, o filho, o outro filho, a nora, a outra nora, e uma tropa de elite da casa dele se converteu. Algo maravilhoso Deus estava fazendo. O Dequinha fechou o bar porque ele passou num concurso da prefeitura e foi trabalhar lá na Prudenco. Faz 20 anos que ele é funcionário da Prudenco. Desde quando ele fechou o bar, foi trabalhar lá. E é uma história maravilhosa, uma história do amor de Deus, que resgata gente que está em lugares em que a gente fala assim, nossa, será que tem alguém ali naquele lugar, que tem um coração pronto para receber o amor do Senhor? A gente dá uma olhada e fala assim, não sei não, hein? Mas o Senhor está lidando com a nossa vida, com a nossa história, e a história do Dequinha tem tantas situações, tantas questões, que são tão importantes, mas nós não temos tempo para contar a história dele.
Estou contando isso para vocês porque nós vamos contar a história de José, Maria e do nascimento de Jesus. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Mateus capítulo 1, verso 18 até o verso 25. Mateus capítulo 1, verso 18 até o 25. Você já abriu aí? Nós vamos acompanhar um pouquinho essa leitura, esse texto. Deixa sua Bíblia aberta aí que nós vamos iniciar esse tempo de leitura do texto. Você imagina, olha para mim antes da gente ler o texto juntos, olha para mim aqui por favor, imagina você que esse jovem chamado José, ele queria ter uma família, queria ter uma esposa, e tinha feito planos no seu coração, e quando chegou o tempo adequado, na idade adequada, ele foi falar com o pai dele, e o pai dele com certeza foi procurar uma família muito especial, que tinha uma moça, que pudesse ser a esposa do filho, e ele vai com a família até a casa dessa família, e senta, conversa, fala, ora, e as coisas são acertadas, e Deus vai ministrando o coração deles, dizendo assim: agora sim, achamos uma família abençoada, achamos uma mulher especial, agora, essa hora é a esposa do José. Tudo foi acertado, tudo foi resolvido entre as famílias, porque este era a maneira correta de se fazer. O pai e a mãe iriam lá na casa da noiva, da mulher, da futura esposa, conversava com os pais, acertava, e isso já era um contrato de casamento, era uma aliança já estabelecida, tanto que poderia até em algum momento, se alguma coisa acontecesse, dentro dessa realidade, a mulher ser até acusada, culpada, julgada e até morta por conta de traição, se isso fosse o caso. Bom, está tudo tranquilo, José volta para casa para começar a construir a casa, ou para levantar o cômodo lá na casa do pai, para acertando as coisas, para resolver como que seria a sua vida agora em casamento. E o verso 18 inicia dizendo: foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Você imagina essa moça que tinha mais ou menos aí, no máximo 15 anos, estourando, chega para o José e diz assim: meu ilustríssimo noivo, eu estou grávida. E agora? Você imagina a cabeça do José, que fez tudo certo, que falou com o pai, que não se envolveu aí com um casamento sem a bênção, que não foi atrás das coisas erradas, fez tudo certinho. Programou, acertou, foi lá, fez o seu acerto, voltou para casa, estava empenhado no seu trabalho, em construir sua casa, em trabalhar. José era carpinteiro, com certeza estava fazendo sua própria casa, e ele foi trabalhar para isso, e de repente essa notícia, e agora? Verso 19, por ser José, seu marido, homem justo, não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Você tinha duas situações que você poderia resolver essa questão. A primeira é denunciar a Maria para os pais e para a autoridade religiosa, dizendo: ela me traiu, está grávida de um outro homem. Você imagina a Maria tentando provar que não era de um outro homem, sim do Espírito Santo. Não era uma tarefa fácil. E ela seria julgada e apedrejada. A segunda situação que o José poderia fazer, sendo o coração bom que ele está tendo aqui, dizendo no texto, ele poderia deixar a mulher secretamente, e aí ele ficaria com a desonra, porque a mulher iria aparecer a barriga, ia nascer o nenê, e aí ele dizia assim: eu não quero ser o pai dessa criança. Ele abandonaria. A mulher foi rejeitada.
Isso poderia acontecer, isso está dentro do livro de Levíticos, da lei. Nós estamos pensando nesse tempo e as coisas começam a ficar difíceis. A Maria fica sabendo que a Isabel, sua prima, tinha ficado grávida na velhice. E ela sai da onde está e vai para a casa da prima. E lá fica por 3 meses. E a gente conhece a história que quando Maria chega na casa de Isabel, o nenê da barriga de Isabel começa a saltar e ela se enche da alegria do Espírito Santo. Há um mover, há algo novo, há uma presença poderosa do Espírito agindo naquele lugar, naquele momento. E há um cântico de Maria, e a gente sabe bem disso na Bíblia. Há algo maravilhoso acontecendo. Só que a bucha ficou lá para a cabeça do José. 3 meses em que o José ficou remoendo, essas ideias vinham à tona. Um dia ele tinha convicção, outro dia não tinha tanta convicção, ele falava, agora vou fazer outra coisa, e pensava, mas não efetivava, e a cabeça dele fervendo. Verso 20, mas depois de ter pensado nisso, e aí talvez eu fico pensando, se eu fosse o Mateus, ia colocar assim, durante muito tempo, porque essa coisa foi trazendo inquietação para sua cabeça. Apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse, José, filho de Davi, não tema em receber Maria como esposa, não tenha medo, José, fique tranquilo, fique na paz, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Pelo amor de Deus, se a gente tem um sonho desse, imagina. Já acordava com taquicardia, né? Batendo o coração, falando, meu Deus do céu, que é esse negócio? A cabeça pegando fogo, meu Deus, será que é mesmo? Porque a Maria falou que o anjo falou para ela. A Maria disse para mim naquela conversa difícil que foi uma obra do Espírito Santo, e o anjo vem e diz que é uma obra do Espírito Santo, e agora? E o anjo continua a falar com ele, ela dará à luz um filho, e você, preste atenção, e você, José, deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Que coisa maravilhosa, que coisa extraordinária essa história que o Espírito Santo está gerando na nossa vida, que está gerando na vida de José, que está falando com ele. Então isso vai nos ensinar algumas coisas, irmãos, que a gente precisa ter um pouquinho de noção muito clara. Cuidado com as suas emoções, não tome decisões precipitadas, certo? Olha o José, 3 meses as coisas, mas tem hora que eu e você somos afoitos, queremos resolver agora, segunda-feira não passa, eu vou resolver esse negócio hoje, né? E aí a gente quer resolver, calma lá, irmão, aquieta seu coração, deixa o Espírito Santo falar, deixa o Espírito Santo, vai orar. Se você está com dificuldade de orar, então vai dormir, porque vai que o Espírito Santo fala com você em sonho, fica maquinando as coisas, aquieta o coração, deixa Jesus falar com você. Verso 22, e o anjo continua a falar com ele, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta Isaías, capítulo 7, verso 14, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Nós começamos a pensar em algumas coisas, e eu queria
trazer a sua atenção para pelo menos uma delas agora. Eu não sei como é que está a sua história agora, a sua vida. Se você tem uma dor de cabeça dessa como o José, talvez não seja nessa área aqui, talvez seja numa situação de saúde, de finanças, de questões emocionais do seu coração, de dúvidas na sua cabeça, no seu coração. Talvez o Espírito Santo esteja te incomodando e gerando em você algo novo. Será que é isso mesmo? Será que eu tomo essa decisão? Será que eu não tomo, né? Será que vou, não vou? Como é que é? Algumas situações ocorrem conosco e são difíceis, terríveis. Só para situar vocês naquela situação que eu contei, os anos de 1987, 1988 e 1990 foram os anos mais especiais para a minha vida. Foi por quando eu cheguei para Jesus. Mas também foram os anos mais difíceis da minha vida. O meu irmão mais novo, eu tinha 17 anos e ele tinha 14, havia falecido num acidente de bicicleta. E a gente estava experimentando o luto em casa. Nós estávamos vivendo também, bem no final do ano de 86 para 87, quando eu comecei a vir para a igreja, nós estávamos experimentando a separação dos meus pais. E isso foi muito difícil para nós. Para mim, porque agora já não tinha mais o irmão, agora também já não tinha mais o pai, a mãe estava trabalhando muito mais do que poderia, do que deveria, e eu também tinha que me virar. Tempos difíceis. Eu não sei quais são as situações que você está vivenciando hoje, mas eu quero te dizer algo muito, muito, muito especial. O propósito do Pai é maior do que a nossa dor. O propósito de Deus é maior que a situação que eu estou vivendo. O propósito do Senhor é maior do que talvez você possa pensar ou imaginar. O José ficou sabendo disso, porque ele estava chorando para Deus, reclamando para Deus da sua dor, da sua possível traição da sua futura esposa. Ele estava reclamando da sua vida, ele estava dizendo: Deus, e agora? Eu fiz tudo certo, e agora acontece essa coisa, como é que pode? E talvez, irmãos, preste atenção no detalhe do texto: as situações não se alterarão, não haverá mudança na situação, haverá mudança no coração daquele a quem o Espírito Santo fala, aquele a quem Deus toca o coração, porque a Maria não desengravidou, certo? Ela não desengravidou, ela continuou grávida. E aí o que o Espírito Santo estava dizendo para o José: José, abraça aí, é seu, abraça, pode agarrar aí, agarra firme. Ah, Senhor, talvez mude. E se não mudar? E se Deus disser para você assim: irmão, não vai mudar, filhão, eu quero lidar com você. Abençoa, abençoa, segura tudo isso que eu estou te dando e vive para a glória do Pai, porque Ele tem um propósito maior. Qual é o propósito? O propósito era esse: o menino que vai nascer, ele vai salvar o seu povo dos pecados. Olha, é maior do que José, é maior do que a dor que vai no coração dele, do que o medo que entranhou na sua cabeça, nas suas emoções, é maior do que isso. Ele vai salvar os homens dos seus pecados. Quando isso acontece? Quando Jesus morre na cruz, Ele leva sobre si todas as suas dores. É maior. Deus tem um propósito maior.
Ah, mas é difícil, né? É complicado, mas é a minha dor. Pastor, o senhor tem que compreender, porque eu tenho razão de reclamar, eu tenho razão de murmurar, eu tenho razão de dizer: Deus, onde você está? Porque meu coração está dolorido, porque as minhas dificuldades estão aparecendo. A situação não mudou. Maria continua grávida. O propósito foi dado para ele. Tem um segundo propósito abençoador aí. A virgem ficará, verso 23, grávida, e dará à luz um filho, e o chamarão de Emanuel, que significa Deus conosco. Onde aconteceu isso, pastor? Jesus disse para mim e para você, Mateus capítulo 18, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei com vocês. Mateus capítulo 28, vocês vão, façam discípulos, pregam o evangelho, ensinem, batizem, e eu estarei com vocês todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. Eu vou estar com você. Deus conosco. Irmãos, você já percebeu Deus no meio de uma situação turbulenta? Você tem coragem de olhar para Deus e dizer assim: Deus, o Senhor está comigo. Hoje eu olho para trás e vejo na situação lá da minha vida, nos anos de 80, final de 86, 87, 88, Deus, o Senhor, no meio de toda a bagunça que a minha vida estava vivendo, que eu estava vivendo na minha história, o Senhor estava do meu lado. Irmãos, para mim foi muito especial entender isso. Eu revi toda essa história, eu revisitei o meu passado, eu lembrei várias e várias vezes que eu estive com Ele lá, falando do amor de Jesus, pregando para o Dequinha. Hoje a casa dele está toda na igreja. Tem hora que a história é maior, um propósito maior. Quero dizer para você de maneira bem clara e específica, de quem experimentou isso: quando o diabo atormenta a vida de uma família, de um esposo, de uma esposa, na grande maioria das vezes, o alvo não é o marido nem a mulher, não é o casamento, o alvo são os filhos, porque ele vai gerar mais uma próxima geração, uma geração que não vai ter a estrutura desestruturada, desequilibrada, e aí esses desequilibrados vão acabar assumindo relacionamentos e compromissos desequilibrados, ruins, e vai ter uma nova geração ruim, desequilibrada, e não tem fim. Então, quando você estiver entendendo o ataque do diabo contra a sua vida, ao invés da gente ficar somente lamentando, chorando e resmungando para Deus, dizendo assim: Deus, por que está acontecendo isso comigo? Que tal você perguntar assim ao Espírito Santo: Espírito Santo, qual é o teu propósito maior? Qual é o teu propósito? Algumas vezes nós passamos por lutas, adversidades que a gente não entende. Você está fazendo tudo certo, exatamente igual José. Exatamente igual José, tudo certinho. Se você for para os Salmos, você vai ver exatamente isso: Senhor, olha, eu estou caminhando, eu estou indo para o templo, eu estou adorando, eu estou buscando o Senhor, mas os meus inimigos estão se levantando contra mim, as situações estão acontecendo. Senhor, o que está acontecendo? Tudo certinho, exatamente abençoador.
Verso de número 24, olhe para a sua Bíblia. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado. Antes da gente continuar lendo, olha para mim, por favor. Você tem coragem de fazer o que o Espírito Santo está te dizendo hoje? Coragem de fazer o que o Espírito Santo está te dizendo para fazer hoje? Para abençoar, amar, ministrar, trazer graça, paz, não agir segundo a lei, não agir segundo a raiva, não agir segundo as coisas da cabeça, não agir segundo a dor, não agir segundo as emoções, não agir segundo as minhas vontades, as minhas prerrogativas, os meus direitos, eu quero. Tem coragem de fazer o que o Espírito Santo está te dizendo? E recebeu Maria como esposa. Mas ele não teve relações com ela enquanto não deu à luz um filho. E obedecendo a ordem do Senhor, pôs o nome da criança de Jesus, que significa o Senhor salva, Salvador. Ele veio para salvar o povo dos seus pecados. Ele veio para ser o Emanuel, o Deus presente. Nós estamos nesse tempo, domingos do Advento, histórias que vão permear o nascimento de Jesus, histórias que vão permear aquilo que o Espírito Santo, aquilo que o Pai está revelando, aquilo que Jesus veio para revelar. Ele é a luz do mundo. Aqui há um sinal da palavra e Deus cumpre a sua palavra. Isaías capítulo 7, 740 anos antes de Jesus, 740 anos antes deste versículo, a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho e será chamado Emanuel. 740 anos essa palavra foi dada. E o Senhor vem e cumpre aquilo que Ele prometeu. Hebreus capítulo 13, verso 8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Qual é a sua dúvida? Você acha que Jesus não vai cumprir o que Ele falou? Qual é o seu medo? Qual é a sua dor? Eu queria convidar você a um tempo de oração. Pedir os irmãos do louvor para vir aqui, nós vamos cantar uma música. Nós estamos caminhando para o encerramento, mas eu quero falar com você sobre isso. Quais eram os propósitos maiores? Qual era o propósito maior? Jesus vai vir e vai salvar o povo dos seus pecados. Jesus vai vir e vai cumprir a palavra de Deus. Ele vai cumprir a profecia. Jesus vai vir e requer de mim e de você obediência. Está pronto a obedecer? Ele quer revelar o Deus conosco, o Emanuel, o que está bem perto de você. Pastor, eu estou vivendo um tempo tão difícil que eu não estou conseguindo enxergar Deus. Eu estou vivendo um tempo tão difícil na minha vida que eu não estou conseguindo ouvir Deus. Talvez você não esteja vendo, nem ouvindo. Talvez você não esteja percebendo o agir do Espírito. Mas se você está aqui, se você está ouvindo, seja hoje ou em qualquer outro dia essa mensagem, é porque Deus se importa com você. E porque Deus pôs gente perto de você, para abençoar a sua vida, para ser instrumento da graça, para ser esse anjo enviado. O Tequinho uma vez me apresentou assim, ele falou assim: isso aqui foi o anjo que Deus colocou na minha vida, esse daqui foi o anjo. Eu falei: olha,
Eu acho que deve ser um anjo de 7 asas, que nem tem na Bíblia. Eu não sei o que você está vivendo hoje. Talvez a situação que você tanto está orando não mude. Talvez o que o Senhor queira mudar hoje seja o seu coração. Amém, irmãos?